notícias do Atlético nesta sexta-feira. Segundona tem o Palmeiras pela frente na Arena MRV. Henrique André e Álvaro Damião. Um abraço, boa tarde, Álvaro. Boa tarde, Cirilo. Um abraço para você, um abraço a todos, um abraço àqueles que nos acompanham no YouTube, aqui na Itatiaia. Olha só, conforme apurou o nosso Henrique André, boa tarde, Henrique. Tudo bom, Álvaro? Bacana demais? Bom. Henrique André, e deixa eu dar o crédito também aqui ao Luiz Fabiani, né? Que trabalham no nosso digital. O Atlético continua buscando o jogador argentino, o Fausto Vera, 24 anos, ele deu um sinal positivo ao Galo. Além disso, deixou claro o desejo de voltar a atuar sob o comando do técnico Gabriel Milito. Mas nem tudo são flores, né, o Henrique? É isso aí, Álvaro, boa tarde para você, para quem tá acompanhando o Rádio Esportes. A Itatiaia trouxe essa informação, né, do Fausto Vera, há 2 semanas mais ou menos, e o Atlético tinha um grande otimismo, tinha o Fausto Vera como plano A. Só que as coisas mudaram porque o Corinthians, ele mesmo, né, nesse cenário de bagunça, precisando vender, podendo tomar transfer ban, o Corinthians parece que ele não tá levando muito a sério essa negociação. Ontem eu apurei aqui com o Atlético, tá? E o Luiz Fabiano, que é o nosso setorista do Corinthians, lá no Corinthians, ele apurou o quê? Enquanto o Fausto Vera estiver lá, o Antônio Oliveira não vai ficar segurando, não. Só que o problema é que tá colocando ele faltando 10 minutos, 5 minutos, então vem sendo pouco aproveitado. O Atlético tá tentando, tem como plano A ainda o Fausto Vera, mas já não tá tão otimista como estava antes. Eu ouvi de uma pessoa do Atlético que o Corinthians tá uma bagunça, tá? Foi até uma outra palavra, tá? Que o horário não permite, mas vamos falar de bagunça. E que o Fausto Vera deu esse sinal positivo, sinal verde, gostaria de jogar no Atlético, gostaria de voltar a jogar com o Milito. Vamos lembrar que ele foi capitão do Milito no Argentino Júnior. Aí aparece, uma outra situação, Boca Juniors. O próprio Boca Juniors já fez uma nota oficial falando que fez uma proposta ao Corinthians pelo Fausto Vera. Só que 2 milhões de dólares e o Corinthians ficaria com a dívida que tem com os argentinos, que é de 4 milhões de dólares. O Atlético talvez pegasse essa dívida, né, a proposta do Atlético para ter o Fausto Vera. Mas o Atlético não tem uma resposta do Corinthians. Essa resposta vai vir de verdade no sábado, no domingo, melhor dizendo, Corinthians e São Paulo. Se o Fausto Vera entrar, completa 7 jogos. Aí o recado do Corinthians está dado ao Atlético de que não quer negociar o jogador. Sobre a posição do Corinthians, o Corinthians não está lá ainda, mas está próximo da zona de rebaixamento. Exatamente. Exato. Já esteve lá, mas não está nesse momento. Não está nesse momento. A zona da bagunça. A situação continua. Continua. O time está a 1 ponto da zona de rebaixamento. Tem 6 pontos e na zona de rebaixamento o Criciúma tem 5 pontos ganhos. Então a situação do Corinthians é muito difícil. O Atlético sabe disso e vai continuar tentando o Fausto Vera. Agora tem também o Boca Juniors que entrou na parada, então é um grande concorrente, por mais que não esteja no auge do Boca Juniors, né? Não é mais aquele Boca, né? Que a gente está acostumado com ele. Hoje está disputando a Sul-Americana, por exemplo, mas a gente percebe também que é um dos maiores clubes ou o maior clube da Argentina. Então, para ele jogar na Argentina e jogar no Boca Juniors seria muito interessante, né? E Simões, sair do Corinthians, né? Vai ter muito jogador nessa janela de transferências de meio de temporada, observando tudo que está acontecendo por lá, enfim, esse cenário muito ruim administrativamente, muito confuso, de muita dúvida, né? Do que pode acontecer com esse Corinthians. Jogador que tiver proposta, talvez ache o melhor caminho, deixar o clube. E o Atlético está buscando o volante. O Fausto Vera é o cara que vinha sendo encarado como plano A, como está informando o Henrique e o Álvaro. Sendo o Fausto Vera ou não, vai precisar de volante, né, Simões? Sem dúvida, o Cirilo. Até porque a gente percebe a situação do Alan Franco, a seleção do Equador tem mais 6 jogos, além da Copa América, são mais 6 rodadas de eliminatórias este ano ainda, tá? Com jogos casados, né? Então tem 2 jogos em setembro, 2 em outubro, 2 em novembro. Reta final aí de tudo, tá? O futebol brasileiro não está respeitando data FIFA, até por causa da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente não pode esquecer, o Galo tem um jogo atrasado com o Grêmio, ninguém sabe quando vai acontecer. O Batalha vem sendo usado como zagueiro. O Edenilson foi para o Grêmio. Então, sobra sim com confiança. Fez o gol do Grêmio ontem. Isso, no finalzinho. O Otávio está lesionado, deve voltar só mês que vem, não é isso? Só no mês que vem. Em julho. Isso. Então, quer dizer, o Vera, se vier, só pode ser inscrito em julho também, porque a janela só abre dia 10 de julho. Mas o Atlético tem uma carência
significativa na posição de volante. Mas vindo o Júnior Alonso, o Batalha talvez não vai precisar jogar mais como zagueiro, né, Simões? Mas será que ele tava jogando com o Gemerson? Eu acho que ele vai continuar jogando com o Batalha. Ele tava jogando com o Gemerson. Até com o Alonso, tá? O Alonso vem pro lugar do Gemerson, tava jogando Batalha e Gemerson. A gente percebeu isso claramente nas propostas do Milito, que o Milito não joga com Bataglia improvisado na zaga. Ele joga com Bataglia na zaga. Mesmo que tenha outros zagueiros, porque tinha o Gemerson, tinha o Lemos, tinha o Bruno Fux, tinha Rabelo, e ele coloca o Bataglia. Então, ele vai colocar o Bataglia. O Bataglia é o jogador dele para jogar, ele não vai tirar o Bataglia do time. E para colocar o Bataglia no time, ele vai colocar na zaga. A zaga do Atlético é o Bataglia mais um. A gente falou do Fausto Vera, né? Mas até uma informação, né? Que a gente trouxe também aqui no Rádio Esportes, que o Atlético está monitorando outros 2 nomes pro setor, né? Tem o Fausto Vera como plano A, mas guarda esses 2 nomes porque quer contratar um volante. É o que o Atlético quer para essa janela de transferência. Só que esses 2 nomes vêm sendo trabalhados em sigilo, mas já tem planos B e C para caso, né, tenha essa negativa do Corinthians para negociar o Vera. Tem uma questão aí que é muito importante nessa situação do Fausto Vera, que é a lei de oferta e procura, né? Porque, cara, você citou do desejo de jogadores do Corinthians, e não tô dizendo aqui o Corinthians em si, que o Corinthians tem uma das torcidas mais legais do planeta. E realmente fiel mesmo, no nome. Você vê que as médias de público com o Corinthians, essa baderna, é campo cheio sempre. Então, não tô falando do clube em si, da torcida, mas se você analisar pela parte administrativa, pela desorganização, o Corinthians é o último lugar que todo mundo quer jogar hoje. Porque ele tá desorganizado financeiramente, ele tá devendo muito, ele não tem uma perspectiva positiva e ele tem uma pressão absurda. Porque no Corinthians não se aceita nada menos do que brigar por título lá em cima. E nesse momento o Corinthians está brigando mais uma vez contra rebaixamento. Então, se o Atlético for inteligente nessa negociação, não é que o Corinthians não vai querer negociar o Vera, o Corinthians vai precisar negociar o Fausto Vera. Mas o Boca Juniors também quer. Pro Fausto Vera, imagino que ele olhe pro Boca com muito carinho, ele sabe o tamanho, ele é argentino. Mas ele também sabe o que é o Atlético aqui no Brasil nesse momento, ele sabe o que o Galo vai disputar. Ele tá vendo quem que o Galo tá querendo. Voltar a jogar com o Milito. Então, o Galo pode ser muito inteligente e não precisa ser apressado nessa negociação. Porque, primeiro, o Fausto Vera não é a única opção. Segundo, o Fausto Vera, se chegasse com todo mundo saudável, ele seria reserva no Atlético. Ele não seria titular no Galo. Tem outros jogadores melhores do que ele. Então, ele seria um cara muito útil pro Milito? Seria sim. Mas acho que o Galo precisa ser muito inteligente nesse momento, porque quem está com a faca no pescoço não é o Galo para comprar, é o Corinthians para vender.